De volta com o nosso Vida Melhor, pra gente aprender. Eu comecei o programa falando que hoje a gente vai aprender muito, né? E a gente já aprendeu. Se você presta atenção nos detalhes do programa, você vai vendo que o tempo todo vem alguém, traz uma frase, traz uma palavra. Eu digo que as pessoas, sempre que passam pela vida da gente, deixam um pouquinho de si, levam um pouquinho da gente. Essa troca faz com que a gente aprenda a viver melhor. E viver é essa dádiva de Deus, né? Agora é importante a gente se olhar, se conhecer, para encontrar aí o nosso caminho, para a gente prestar atenção no que a gente tem de potencial e até, se não estiver feliz, pensar na reinvenção. A gente pode mudar, isso é maravilhoso. A gente pode tomar um novo rumo, né? Ter uma nova trajetória de vida. E hoje, para nos dar dicas de como a gente pode se reinventar, eu recebo ela, que atua como coach há 8 anos, já atuou até com um catálogo da Victoria's Secret nos Estados Unidos e Milão, e está aqui sempre ajudando a turma, e hoje ela vem ensinar você a se reinventar com sabedoria e prudência. Danda Papa. Prazer. Muito bom estar aqui contigo. Estar aqui com você, muito obrigada. Seja bem-vinda, senta aqui pertinho de mim, vamos conversar sobre essa possibilidade, que a gente conversou isso fora aqui do estúdio, né? Exato. E que eu sinto que as meninas que estão assistindo a gente passam por alguns momentos. Tem aquelas que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos e tem aquelas que não estão felizes no trabalho e que querem fazer uma nova coisa. Exatamente, 80%, tem uma pesquisa, né, que indica que mais ou menos 80% das pessoas não estão felizes no trabalho. E nós, mulheres, a gente vive em ciclos, né, de vida. Então, quando você tem filhos, quando você casa primeiro, depois quando você tem filhos, você se reinventa, você pensa, olha, quais são os meus objetivos, para onde eu quero ir, né, depois que eu tenho filhos. E muitas param realmente de trabalhar. Então, assim, é muito importante a gente poder olhar e ver qual é o momento que eu tô, né, para onde eu quero ir e se reinventar. Eu mesma me reinventei. Então, assim, eu acho que um exemplo melhor disso foi a minha história. Comecei com moda, né? Naquela época eu amava trabalhar com moda. Então, assim, eu realmente podia dizer para você que eu nem imaginava mudar de profissão, mas acaba que acontece coisas na sua vida, desafios, situações. Eu trabalhava como estilista na parte do mercado exterior, então produzindo roupa na Índia, China, Vietnã, e de repente o dólar bate 4. E aí, o que você faz numa hora dessas, né? Você tem que parar e falar, bom, preciso pensar agora qual é a trajetória que eu quero ter na minha vida, né? E aí, por coincidência, foi nesse momento que eu falei, vou parar e vou ouvir o meu coração. E aí meu pai, muito fofo, me chamou e falou, Dana, vem trabalhar comigo no mercado de automóveis, mercado automobilístico. Ele tinha uma concessionária, ele dava consultoria para concessionárias. E aí, eu na hora falei, gente, as pessoas quando me perguntam, eu falo, o que você vai fazer no mercado de automóveis, né? Mas tudo tem um porquê de ser, né? Tudo tem um porquê de ser. Então, através desse trabalho, eu comecei primeiro fazendo tradução para ele, depois pequenas apresentações, aí ele me deu a oportunidade de começar a dar treinamento para recepcionista, depois para vendedores. E foi nesses treinamentos que eu comecei a dar um resultado diferente. Por exemplo, pessoas que iam ser mandadas embora, que o gerente falava, não foca muito nesse funcionário ou nessa funcionária, porque atrasa, vem mal vestido e de repente, depois do treinamento, no dia seguinte chega no horário, com o uniforme lindo, com um sorriso no rosto. No começo até eles achavam que eu tinha de repente falado e aí eu falava, imagina, eu jamais falaria. Mas foi nesse momento que o meu pai teve esse clique, ele falou, vai fazer coaching, vai entender o que é. E quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer para minha vida. E aí foi como eu fiz um planejamento, né? A gente fiz uma trajetória, porque existe um passo a passo. A gente não pode, de repente, escolher uma profissão e sair rápido do trabalho, que às vezes é um erro que muitas pessoas cometem, né? As pessoas me ligam e falam, olha, eu quero fazer coaching. Né? E eu falo, calma, né? Eu vou primeiro pedir demissão do meu trabalho e aí eu vou começar a fazer coaching. Eu falo, muito pelo contrário, calma, não é isso. Que as coisas vão acontecendo e tem que ser planejadas. Sim, tem que ter um planejamento, você tem que fazer um autoconhecimento, seja através de literaturas, tem inúmeras literaturas muito legais para você poder se aprofundar, ou fazer uma terapia, ou fazer um coaching, para que você entenda qual que é a sua essência, ouvir o teu coração, porque assim, o dia a dia da gente é tão atribulado que muitas vezes a gente não consegue ouvir o que o nosso coração está falando. Então, o autoconhecimento, você poder fazer, se dar essa oportunidade de se entender
entender qual que é o teu momento, o que você quer para a tua vida, quais são os seus valores, né? Porque a gente muda os nossos valores no decorrer da vida, de acordo com as nossas vivências. Então, entender quem é você hoje e o que você quer para a tua vida. Isso é fundamental para você poder ter uma escolha assertiva, né? Então, assim, não, meu conselho sempre quando me perguntam, devo, né? Pedir demissão e fazer um coaching ou uma terapia ou me aprofundar? Não, primeiro você assim, escolhe o que você quer fazer, faz um autoconhecimento e depois sim faz um planejamento para mudar de carreira. Tudo bem pensado. Agora, às vezes a vida vem e te dá uma rasteira, né? A gente vai acompanhar agora uma história que teve que ter uma mudança radical causada por uma doença. A nossa entrevistada, depois de um glaucoma, ela precisou se reinventar. Então, a gente vai conhecer a história da Ana Luz. Presta atenção. Quem vê Ana Luz caminhando nem imagina tudo que ela passou. Eu tinha feito toda a minha estrutura profissional, eu era administradora, trabalhava com planejamento estratégico, estava morando fora do país e do nada, por causa do glaucoma, eu tive uma crise muito forte de glaucoma, eu perdi boa parte da minha visão. Então, eu me vi numa situação que eu tive que voltar às pressas para o Brasil, para passar por uma cirurgia. Depois que eu passei por todo o processo cirúrgico, eu vi que realmente o que sobrou de visão era muito pouco e eu não conseguia fazer as coisas que eu fazia antigamente. Então, eu me deparei, por exemplo, em um dia que eu estava na frente do espelho e eu não conseguia me enxergar. E aquilo me trouxe um desespero muito grande. Depois do glaucoma, a Ana ficou com a condição de baixa visão. Atualmente, ela enxerga 20% do olho direito e apenas 2% do olho esquerdo. Com isso, ela teve que se reinventar e é aqui que ela passa a maior parte do dia. Hoje ela ajuda outras mulheres também a transformarem suas vidas através de seu blog. Eu me readaptei, então hoje meu computador é totalmente adaptado, eu não consigo mais usar um notebook porque é pequeno, mas eu uso uma tela maior, eu uso contraste de tela, eu uso narrador de tela. Hoje eu consigo utilizar o celular, também adaptado. E aí eu comecei a perceber que o que conseguiu me fazer me reinventar, voltar a viver, foi a questão emocional. A questão emocional sofreu muito, mas também a minha autoestima, voltar a entender quem eu era, além da minha visão, foi decisivo para eu conseguir ter forças para recomeçar. Comecei a ver que outras mulheres sofriam e passavam, talvez elas não tivessem um problema de visão como eu, mas elas sofriam por causa de um casamento frustrado, elas sofriam porque elas não tinham realização profissional, elas não tinham identificação de quem elas eram. E aí isso fez com que eu me dedicasse muito mais a ajudar mulheres a também encontrarem essa força. Aí que eu criei o blog Assumindo a Direção, porque eu entendo que eu tive que assumir a direção da minha vida, de verdade, para eu começar a criar minha história depois da questão da visão e que eu poderia ajudar outras mulheres a assumirem a direção também. Então, hoje o blog é a sua fonte de renda? Hoje eu utilizo o blog, é uma das minhas fontes de renda, outra parte eu também faço por atendimento individual, então eu ajudo várias mulheres que me contratam para que eu ajude elas com ferramentas de coaching, com exercício, então eu apoio essas mulheres para que elas consigam, através de exercícios, de técnicas que quando eu precisei, eu utilizei também, eu passei por processo, então hoje eu utilizo para outras mulheres para que elas consigam fazer esse trabalho. Você acha que tudo tem saída? Sempre tem uma luz no fim do túnel? Se a gente encontrar a nossa força, se a gente encontrar quem nós somos de verdade, com certeza tem um caminho. Eu acho que é realmente, se eu descobrir quem eu sou, eu vou descobrir quais são as minhas forças e eu vou descobrir que tem uma solução. Que linda a história da Ana Luz. Nossa, Bárbara, eu fiquei apaixonada por essa Guerreira, história. né? Muito guerreira, Ana Lúcia. E o que ela muito. falou é muito verdade. E como você falou, né? Da gente se olhar, da gente se entender. Exatamente, eu acho que é fundamental. Ela falou coisas tão importantes, Cláudia, que a gente tem que pontuar aqui. Primeiro, fazer um planejamento, né? Ela fez esse planejamento. Do momento que teve aquele problema sério na vida dela, ela teve que olhar e entender quais são as habilidades, quais são os talentos. Eu vi um TED recentemente de uma professora de uma faculdade, universidade americana, e ela fala assim, talentos, habilidades, você
tem muitos. Mas o segredo, na verdade, é a gente identificar aqueles que você fica feliz em usar esses talentos para fazer alguma coisa. Então, ela era uma advogada, na verdade, e depois ela fez uma transição de carreira para dar aula em universidade de direito. E ela falou isso, ela falou, olha, para você identificar qual que é a sua carreira, sua profissão, você tem que entender de quais talentos que você tem, habilidades, e quais são esses que te dão mais prazer, que brilha o seu olho, né? Então, ela falou sobre o autoconhecimento, que eu acho perfeito, planejamento, eu acho que, assim, é uma das coisas muito importantes a gente fazer um planejamento de 1 ano. Então, guardar 1 ano de salário. Por quê? Para você conseguir fazer planejamento mais assertivo, uma transição assim mais tranquila, sem estar com a faca no pescoço, com a angústia de que pediu demissão e agora? Né? O que eu faço? Eu tenho que aceitar a primeira coisa que vier. Não, tem que ter um planejamento financeiro, tem que ter esse autoconhecimento, tem que ter resiliência, que é o que ela teve, coragem, iniciativa de você poder realmente tomar essa decisão de mudar de carreira, que não é fácil, né? Na nossa geração, é uma geração que não está muito ainda acostumada. A geração millennial tem uma pesquisa que 91% vai mudar de 3 em 3 anos a carreira. Então, ao longo da vida da geração millennial, eles vão ter 15 a 20 profissões. Assim, é uma loucura, né? Por um lado é bacana, por um outro também tem as dificuldades com relação à empresa, como a empresa vai te olhar, será que ela vai investir em você ou não, né? Já que ela sabe que em 3 anos provavelmente você vai sair. Então, por que não, como essa advogada mesmo falou desse TED, por que não você identificar quais são as suas habilidades que brilham no teu olho para que você não tenha que mudar tantas vezes de profissão, né? E assim, fazer uma pesquisa. Então, o que eu indico também para que você possa ter mais assertividade nessa mudança da carreira é você poder fazer um questionário e começar a entrevistar suas amigas, seus colegas, para identificar assim, quais são os desafios que eles têm no dia a dia, quais são os ambientes que eles trabalham, qual que é o sonho, qual que é a meta que ele quer alcançar dentro do plano de carreira dele, entender um pouco do clima, da onde ele vive e sentindo o teu coração. Ver o que a pessoa fala mexe com você, te dá frio na barriga, te brilha os teus olhos. É muito a gente olhar para dentro nesse período, desse processo, até você ter a escolha. Uma outra coisa que eu acho que é legal é você fazer uma experiência. Eu acho que, como você mesmo já falou conversando comigo em outras vezes, nada mais importante do que experienciar. Sabe? Coisas pequenas. Às vezes é 1 hora, 2 horas que você possa pedir permissão para que você possa experienciar essa atividade que você quer, ou conseguir meio período, ou trabalhar no final de semana, para você sentir com o teu coração se é esse realmente o caminho que você quer. Porque... Como o chefe Fábio falou ainda há pouco, né? Ele era publicitário de uma grande empresa bárbaro. E ele precisou aprender a cozinhar para poder fazer comida para ele e ele falou que aquilo fazia o olho brilhar. Então, e ele foi fazer gastronomia na França e tal. Muito legal. Tem que ter o olho brilhar. E assim, o olho brilhar é o flow, né? Que a gente também Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu queria também que a gente focasse um pouquinho na mulher que parou de trabalhar para cuidar dos filhos e agora não tem carreira nenhuma, não sabe mais fazer nada, está fora do mercado de trabalho há muito tempo, mas quer voltar a fazer alguma coisa. Tá bom? Vamos ver se a gente ajuda essa turma. Fica aí, você vai ser ajudada e eu tenho certeza que vai ser bom, né? Aí devagarinho você vai fazendo as coisas. Tava falando com a Danda ainda há pouco que eu acredito muito nos negócios que começam pequenininhos. Às vezes você fala assim, eu queria ter uma confeitaria. Começa fazendo um bolinho na sua casa para os seus amigos, depois para os seus vizinhos, depois para o seu bairro, aí depois para a sua cidade. Aí você fala, o fogão tá pequeno, tem que ter mais um fogão, ou tem que comprar um industrial. E aí a coisa vai crescendo, daqui a pouco você precisa de espaço. E aí, sem querer, sem nem perceber, você abriu a sua confeitaria. É assim, acredito nisso. Vamos continuar o nosso assunto. Você falou de flow. Muita gente fala, flow, o que é flow, Danda? Então, flow é bárbaro, é um conceito de um psicólogo húngaro chamado Dr. Mihaly. Ele entendeu que o flow é o fluir em português, na verdade. Ele entendeu que as atividades que você vai ter mais sucesso na tua vida são as atividades que você perde o tempo, que você não tem noção do tempo, que você fica fazendo e fala, nossa, já tô aqui há 3 horas e eu nem senti passar. Então, é sempre a gente identificar, na verdade, quais são as atividades no teu dia a dia que te encantam, que você, de repente, você faz sem você perceber, né? Eu falo que a gente tem um fingerprint, que é a nossa digital. Então, todo mundo nasceu com a sua digital, assim como os seus dons, os seus talentos. Todo mundo tem o meu, são diferentes dos seus, que é diferente do dele, de todo mundo. E a gente tem que identificar quais são os nossos. Então, se a gente fica olhando o relógio, ai meu Deus, será que já está na hora de eu ir embora? Tá
tá no lugar errado. Exato, a gente tem que parar, respirar, ouvir o que o nosso coração está falando. Começar, por exemplo, a prestar atenção. Quais são as revistas que você gosta de ler, as literaturas? Quais são os vídeos, os documentários que você tem interesse? Para você começar a entender qual que norteia os seus talentos, né? Quais são os talentos, as suas qualidades que norteiam o teu caminho. Então, através dos livros, das literaturas, dos vídeos, da televisão, tudo aquilo que você usa no seu dia a dia, entender quais são os momentos do dia também, para as mães, que brilham mais o olhar delas, né? Às vezes tem atividades que você nem dá valor. Por exemplo, tem gente que canta muito bem, mas no chuveiro, e fala, nunca vou ganhar dinheiro com isso. Não, é isso que, se você investir, sim, é um dom maravilhoso, é um talento. Às vezes a pessoa pinta muito bem, mas a pessoa não dá valor para esse talento, essa habilidade. Às vezes a pessoa gosta de desafios, gosta de matemática. Tinha uma coach novinha que ela amava matemática e era uma coisa que para ela alimentava a alma dela. O professor mandava até por mensagem, por e-mail, desafios para ela. Então, ela é uma moça que vai querer, dentro da carreira, alguma atividade que tenha muitos desafios. Ela resolveu fazer engenharia mecânica. Então, assim, a gente tem que entender quem somos nós, né? O que a Ana Luz falou. Primeiro, você tem que fazer essa imersão dentro de você, que foi o que ela fez, que é o que eu fiz. Eu fiz a minha imersão, entendi o que eu amo fazer, o que brilha meus olhos. E o Flow, ele deu até um gráfico que é muito bacana, que é o seguinte: você tem que identificar quais são as suas habilidades que você mais ama, que te brilham os seus olhos. E depois você tem que colocar com os desafios, aqueles desafios que são mais altos, não aqueles desafios que te deixam com tédio no trabalho, né? Porque se você não tem um desafio, você acaba ficando com tédio. Ai, que chato, tudo tão fácil para mim. Então, você precisa ter um grau de desafio alto, usando as suas habilidades que te brilham os olhos, e isso vai girar um gráfico num ponto X que vai dar o flow, que é isso que tem que ter na sua carreira. Qualquer carreira que você queira desenvolver, você tem que ter o flow, que é esse brilho no olho, que é a paixão, que é aquilo que você vai trabalhar sem perceber. E você sabe que todo esse ensinamento aqui da Danda, também para você absorver e passar isso para os seus filhos. Você estava falando, eu estava lembrando dos meus filhos, né? Porque eu tenho esse flow, eu amo o que eu faço. Por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira. Eu ficaria com vida melhor até, sei lá, acho que até 10 da noite. Eu senti né? isso. Eu gosto muito do que eu faço. Quando eu viajo para gravar, igual eu estava em Israel semana passada, eu dou canseira na equipe, porque eu quero gravar até de madrugada, porque tudo eu quero fazer. Porque eu amo isso aqui que eu faço, né? E às vezes os meus filhos falam, ai, mas é só a sua carreira que é assim, só você que é apaixonada assim. Mas muito legal da gente levar essa mensagem para os nossos filhos, para os netos, para os sobrinhos, né? Temos perguntas aqui, Rodrigo? Então a turma gosta de participar, já manda pelo nosso WhatsApp e eu vou deixar então agora você responder um pouquinho para o telespectador, Danda. Primeira pergunta da Solange, ela diz assim: boa tarde, trabalhei muitos anos como doméstica, faço vários cursos, mas não consigo me encontrar. Por medo, fico só nos cursos, gosto de cozinhar e estética. Então, é o que ela falou, a palavra aí é o medo. Muitas vezes a gente fica escondido atrás do nosso medo. No fundo, ela sabe no coração dela que são os caminhos. Ela gosta de cozinhar, ela gosta de estética, mas às vezes a gente se auto-sabota, a gente não consegue ter aquela coragem de sair para dar o primeiro passo, né? Então ela fica só nos cursos e ela não executa. A minha sugestão para ela é para ela começar a fazer experiências, entendeu? Então fazer coisas pequenas, de repente ela faz algum doce, alguma coisa de culinária que ela acha que existe mercado e começa a vender pelo Instagram, começa a vender, coloca no WhatsApp dos grupos das amigas, para ela sentir se ela gosta, para ela sentir como é que o mercado responde, se as amigas de repente vão dar um feedback para ela e de repente ela faz isso também com a outra área. Qual que é a outra área que ela falou? Estética. De repente ela pode pegar algumas amigas e começar a fazer alguma coisa tipo de limpeza de pele. Quando a pessoa experiencia, ela vai ter a noção clara exatamente do que ela quer, porque é orgânico, o nosso corpo ele fala, o nosso coração bate maior, então assim, mais forte. Então assim, ela vai ter certeza na hora que ela começar a experienciar. E sempre passos muito pequenos. Não adianta a gente falar, não, você tem que abrir uma marca, não, você coloca uma marca no seu Instagram, não. É fazendo assim, coisas pequenininhas. O primeiro passo, o que eu posso fazer que de repente eu posso vender?
E às vezes o que acontece quando a gente dá o nosso passo, o universo ele abre. Tem um livro que eu gosto muito de indicar que chama Boa Sorte. E ele fala isso, que assim, nós precisamos da nossa parte, a gente precisa dar o nosso passinho, porque na hora que a gente está alinhado o que a gente quer, sabendo assim o que a gente brilha os nossos olhos e dá o nosso primeiro passo, o universo ele abre as portas e os caminhos eles acontecem. Olha lá. Vamos embora, joga esse medo fora, né? Sim. Coragem, eu me lembrei da funcionária de uma amiga que a gente até tem em comum, que é a Karina, a Vanusa. E a Vanusa faz uma coalhada como ninguém, ela faz para vender. Olha. E ela faz os potes, volta e meia eu passo lá, pego um pote de coalhada e quem sabe um dia ela vai ser a fabricante da coalhada. Tem um lugar que a gente foi esses dias mesmo, onde que foi que a gente comeu um bolo que é famoso, lá em Brasília. Tem um bolo lá, esqueci o nome agora, que era de uma empregada doméstica que fazia um bolo para a família. E todo mundo queria comprar aquele bolo e ela começou a fazer o bolo para os amigos, né? E ela virou uma coisa assim, ela é famosíssima. O bolo dela vende em tudo quanto é lugar em Brasília. Então, é muito isso, legal. gente. A gente tem que ter coragem de dar o primeiro passo. Eu tenho uma coach, agora você falando, que é uma graça. E ela, a mãe, querendo voltar a trabalhar. Fez um monte de curso, estava fazendo faculdade de nutrição, mas morria de medo de se aventurar a ganhar dinheiro. Ela achava que ela não ia conseguir. E aí, conforme foi passando o coaching, ela começou a fazer comidas diet, dietética, né? Saudável, comida saudável. E aquilo começou, uma amiga pede, a outra pede. E aí ela começou a ver que o negócio estava girando. E aí, no meio do caminho, ela falou, mas espera aí, eu não sei se eu gostaria de fazer comida saudável. Eu acho que não brilha meus olhos. Então, eu acho que eu vou fazer bolos e pães. Então, também nós podemos mudar a trajetória conforme vai andando o caminho, entendeu? A gente pode se permitir isso. E ela, no final, o que aconteceu? Ela montou um super Instagram, tá vendendo horrores, pães e bolos diet saudáveis, sem glúten, maravilhosos. E ela tá felicíssima. E ela, o que ela fez? Ela ouviu o coração. Legal. Próxima pergunta. Meu marido está fora do mercado de trabalho, cuidando do nosso filho de 8 anos. Deixou de lado sua carreira profissional. É um homem inteligente, tem 2 graduações, administração e psicologia, pós-graduação em recursos humanos e entre outros cursos. Como posso ajudá-lo a se animar a voltar ao mercado de trabalho? É uma situação, assim, que primeiro ele que tem que tomar né, o passo, ele que tem que sentir no coração dele. É muito difícil, cada um tem o seu livre-arbítrio. E às vezes a gente não sabe a história né, dele, o quanto que ele de repente pode ter se decepcionado, se desiludido, mas assim, ele vai querer voltar para esse mercado, ou ele quer se reinventar. Então eu acho que vale a pena ele primeiro procurar um autoconhecimento, entender qual que é o momento de vida dele agora, porque nós mudamos, como eu falei, os nossos valores vão mudando, cada 6 meses, um ano a gente tem que revisitá-los, entendeu? Então assim, eu acho que ele vale a pena ele fazer um tratamento, uma terapia, ou um coaching, ou buscar algumas literaturas para ele começar a entender aonde eu estou agora, o que eu quero para minha vida, a partir desse momento com filhos, então eu quero ter um horário mais flexível, eu quero ter mais autonomia, quais são os meus dons e talentos que brilham meu olho hoje, nesse momento da vida. Então o que eu indicaria para ele realmente, no momento que ele sentir, é buscar um autoconhecimento, uma terapia, Danda, alguma coisa. a necessidade de ganhar o dinheiro, ela é um agente importante para a pessoa sair correndo atrás? Ajuda muito, mas nem sempre. Às vezes a gente tem muitas travas emocionais que realmente impedem a gente. E por isso que eu acho que é importante os valores, né? Eu bato nessa tecla porque os nossos valores é a nossa gasolina. É o que faz a gente ter motivação para levantar da cama. Se os nossos valores não estão alinhados, a gente não consegue levantar da cama, a gente não consegue agir. Às vezes são crenças limitantes também que estão bloqueando ele nesse momento. E o que são crenças limitantes? Que é muito bacana a gente poder falar. São traumas de infância ou do decorrer da vida, ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Às vezes a pessoa foi mandada embora várias vezes e de repente ela fala, tá vendo, eu não sei nada. Eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir fazer nada da minha vida, porque criou uma sinapse neural. E aí isso tem que ser quebrado, porque senão realmente cria um impeditivo para que a pessoa consiga se refazer. E aí, no caso, a mulher não tem o que fazer, né? Porque eu me lembrei de uma vez, eu fiz uma entrevista com um psiquiatra, até coloquei no meu livro essa frase, que ele disse assim, quanto mais mulherzinha você for, maior será o homem do teu lado, né? Que ele defende muito aquela coisa da gente não fazer pelo outro o que o outro é capaz de fazer, gerar a necessidade do outro se mexer, Sim. né? Falando um pouco dessa troca de papéis que está tão comum hoje na nossa Sim, sociedade. muito. E aí é nesse sentido, mas se tiver essa trava
trava emocional, não adianta. Tem que entender um pouco qual é o histórico dele. E ela pode sim incentivar, conversar, trazer de repente alguns TEDs para ele ver, porque tem muitos TEDs legais sobre transição de carreira Quem não e sabe carreira. o que é TED, entra na internet, coloca TED. Tá, TED, tem também um aplicativo e tem uma série de palestras. Tem algumas que você só vai encontrar em inglês, mas aí dá pra você colocar a tradução também. Então é super tranquilo e é muita gente É muito boa legal. falando. E se de repente eu puder, na hora que você colocar no teu canal, eu posso te mandar uns links de alguns que eu acho bárbaro para as pessoas Então poderem vamos fazer assistir. isso, a gente coloca link sim. Porque eu acho Muito legal, porque como eu já fiz essa pesquisa, então é mais rápido, mais Então, fácil para vocês poderem. vou esperar. Tá. E eu quero que você volte pra gente falar sobre crenças limitantes, que eu acho que é importante. Nossa, tá bom? bárbaro, tá ótimo. Olha, anota aí os contatos da Danda, agradece, né, a esse bate-papo maravilhoso. que No agradeço. Instagram é Danda Papa Coaching, é o mesmo Facebook, só que é separado. Danda Papa Coaching, tá? Fácil, né? E aí o site é dandapapacoaching.com.br. Cláudia, obrigada. Muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Ótimo. Obrigada, Querida, tô te gratidão. esperando de volta, Sim, tá? com certeza. Até amanhã na academia. Muito A gente obrigada. faz ginástica juntas, é assim, ó. Aí vai na escada e vai conversando e vai aprendendo. É o que eu falo, eu não perco a oportunidade de aprender, porque a gente só para de aprender quando para de viver.